Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Renato, bom dia, Sinara, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom. Pedro, vamos lá. Primeiro, que você achou dessa decisão do TSE de censurar o festival, censurar manifestações políticas no evento Lollapalooza? Foi uma decisão atentatória à Constituição, né? E às leis também, a decisões prévias dos tribunais. É um equívoco só essa decisão, no plano técnico, jurídico, um absoluto equívoco. A maior agressão que ela tem é o direito à livre expressão, né? Porque, na realidade, ali não havia a presença de Lula ou de qualquer candidato, né? Não havia essa presença física. Não havia uma proposta no show de ser proselitismo a candidatura de ninguém. O que houve foi uma manifestação espontânea das pessoas, né? E dos artistas, de uma forma que é absolutamente compatível com a livre expressão. As regras eleitorais não podem chegar ao ponto de suprimir esse tipo de manifestação. O caso de Bolsonaro foi diferente, foi uma inauguração de uma obra pública, com a presença dele, onde se fez proselitismo da candidatura dele. Quer dizer, são coisas com a presença física dele. Né? Se aquele show tivesse contado com a presença física do Lula no palco, seria diferente, com propagandas do Lula na estrutura do palco, na divulgação do evento, seria diferente. Não é o caso. Foi um show que é tradicional, ocorre todo ano, é conhecidíssimo. Né? E o que houve ali foi uma manifestação da plateia e de um artista. Pronto, isso faz parte desse tipo de show. O agravante, Pedro, no caso do Bolsonaro, é o fato dele usar dinheiro público para fazer propaganda de si mesmo como candidato à eleição. Claro. Né? Eu vi um ex-procurador falando no Twitter, o Wellington Saraiva, a propaganda eleitoral é regulamentada pela resolução lá do TSE, e seu artigo 18, parágrafo 1º, permite que, a qualquer tempo, eleitores e eleitoras usem bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e adornos para manifestar sua preferência por partidos e candidatos. Era perfeitamente legal a toalha do Pablo Vittar. O que não pode haver, o Sinara, é campanha prévia. Exato. Aquilo não era um ato de... O Lollapalooza é conhecido, gente. Isso existe faz anos. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas faz muito tempo que o Lollapalooza existe. Os jovens vão nesse trem, meus filhos foram, muitas vezes. É normal, a juventude vai nesse negócio. Eu acho meio craudiado aquilo, para mim, assim. Também. Na cidade que eu estou, não. Mas de qualquer forma, a juventude gosta de lá. E aquilo foi uma manifestação espontânea, como pode ter num jogo de futebol, né? Como num jogo de futebol, você pode ter a torcida aplaudindo, gritando em favor de Bolsonaro. Agora, o errado seria se tivesse o Lollapalooza transformado num palanque do Lula, que ninguém pode acreditar nisso, é evidente que não é. Né? Então, é uma situação muito diferente da de Bolsonaro. Agora, eu acho que foi um erro político do Bolsonaro ter pedido essa medida, foi um erro político imenso, porque deu um tiraço de 12 no pé, né? Quer dizer, porque mexer com artista é a pior coisa. Quer dizer, os caras reagiram no dia de ontem, o advogado dele ainda cometeu um erro lá na descrição da pessoa jurídica, então a ordem não valeu. A turma abusou mesmo, foi para cima e abusou, né? Porque agora eu acho que assim, essa é uma ordem manifestamente inconstitucional, uma agressão à Constituição, à livre expressão, inadmissível, assim. E assim, uma decisão que, veja, ainda tem outra característica que é típica de autoritarismos, de exceção que brotam da jurisprudência do judiciário hoje em dia, né? A decisão foi dada por um juiz isolado, né, e não por um grupo de juízes, no sábado para valer no domingo, quer dizer, não tem nem como você reagir. Né? É um evidente abuso da função jurisdicional aí. Né? Então, mas aí, no fim, as coisas foram o que foram, e foi bom para o Lula, na minha opinião, o que aconteceu. Né? E o Bolsonaro vai encarar Rock in Rio ainda, antes da eleição, com esse clima que pique. Né? Vai ser a mesma coisa, né? Se não... Agora, o Pedro, o Fachin diz que vai levar o caso para o plenário do TSE, que ele é presidente, né, do TSE, e disse que vai levar ao plenário
E o que esperar disso, né? Porque ele pode ser uma decisão... Diga. Só para esclarecer, já a jurisprudência do Supremo, inclusive numa ADI, que diz que ninguém pode impedir o artista, por exemplo, de fazer campanha. É um atentado à livre expressão. A fala mais contundente foi a do Barroso nessa votação, mas que acabou vitoriosa. Numa ADI que tem efeito erga omnes, o TSE não pode contrariar isso. Então a decisão vai ser claramente pela possibilidade desse tipo de manifestação espontânea. Não tem a menor dúvida. Senão o TSE vai estar enfrentando a Corte Superior, que é o Supremo, imagine, porque a decisão numa ADI não é uma adesão comum. Uma adesão comum, assinar entra com processo contra mim, vale para nós dois a adesão. Numa ADI, vale para a sociedade toda e para todos os tribunais inferiores. Então, o TSE descumpriu a fundamentação dessa ADI. Então, eu tenho certeza que o plenário, é raro falar assim, o plenário do TSE vai reverter essa decisão, certamente. Aí fica como jurisprudência, né? Porque o festival já acabou, né, Pedro? Não, mas tem o Rock in Rio. Não é secundário. Tem o Rock in Rio na feira da eleição ali. Fica como precedente para os próximos, né? Claro, o Rock in Rio todo mundo vai vingar, vai ser a vingança. Aí o cara tá ferrado, e com apoio do TSE ainda. Então, e vai estar em campanha além de tudo. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é importante, mas o que é importante é garantir o direito à livre expressão. É que a lógica dessa turma de extrema-direita é criar o caos. Né? Mas no plano do direito é muito claro a distinção das situações. Uma coisa é fazer campanha, outra coisa é uma manifestação espontânea do eleitor, do cidadão. Você não pode coibir nunca, porque nós estamos numa democracia. O que tem prazo para poder ocorrer é campanha eleitoral, não as pessoas exprimirem seu ponto de vista. Todo dia tem bolsonarista aí no YouTube exprimindo seu ponto de vista, manifestando apoio a ele. Qual o problema? Nenhum. Isso é campanha eleitoral antecipada? Claro que não. Porque se considerar aquela manifestação campanha eleitoral antecipada, tem que fechar todos os youtubers aí, os influencers de direita e de esquerda também, todo mundo tem que parar com a possibilidade de se exprimir. Agora, é diferente se um candidato convoca um show, vai estar presente, faz discurso, aí é diferente. Como foi o lançamento da candidatura deles dentro do PL agora, eles fizeram lá um ato, o Ciro tem feito panfletagem, prefiro o Ciro, e criaram adesivos e tal. É engraçado que para nada disso teve uma tentativa de impedimento. O Ciro lançou jingle, né, campanha com jingle. Agora, desculpe, eu estou hoje meio excitado com essas coisas. Esse negócio do Bolsonaro foi um erro. É muito bom que aconteceu. Assim, fala agora no campo político, esquecendo o direito. Quer dizer, foi muito bom, Renato. Se puder fazer de novo, para nós é bom, porque vai consolidando uma onda afetiva contra ele, e num ambiente muito sensível, que são dos artistas, da cultura, né? Então, eu achei ótimo o que aconteceu, para ser franco, assim, no final. Então, hoje eu tive uma reunião com eu e o Sérgio Amadeu, com o nosso editor, aí, o Rogério Campos. Aí ele falou, será que... Pergunta para o advogado lá se pode rolar um processo contra o livro. Fiquei preocupado de ter uma multa já direto, assim, então... Eu falei, não, bicho, eu vou pedir para o Bolsonaro fazer um processo contra o livro, porque aí o negócio fica bom. Claro. Não estou com esse, eu estou querendo que tenha. Processe o livro, Bolsonaro, é campanha antecipada. O livro que combate o fascismo nas redes. Agora, muito se falou sobre esse ministro, que é o Raul Araújo, que fez essa decisão de proibir as manifestações políticas, de que ele teve uma outra ação dos outdoors contra Bolsonaro que foram espalhados, e o PT entrou com uma ação para que fossem vetados, e ele negou. Aí muito se questionou se ele não agiu em defesa do presidente Bolsonaro. Qual que é a diferença de para o outdoor pode, para a manifestação em um show não pode? Não tem sentido. O outdoor é propaganda eleitoral, claramente. Então, o outdoor deveria ser vetado, na sua opinião. Claro. Mas é que esse pessoal traz o caos na linguagem, né? O que a filosofia política chama de idiota ou da idiotia, né? Quer dizer, você produz uma linguagem com sentido que só você entende. Então, eles têm esse elemento caótico, né? Então, de repente, se proibiu
o outdoor, tem que proibir a manifestação das pessoas no show. Claro que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O princípio da identidade aristotélica. Mas ele não proibiu o outdoor, né? Foi ao contrário. Não, mas se tivesse proibido, eu estou dizendo. Então aí fala, não, aí chega a tumultuar para onde falar, o outdoor não é propaganda eleitoral, a cidadania se manifestar no show é óbvio que é um tumulto, a realidade não é assim. Eles estão atribuindo sentido às coisas de forma arbitrária, não pelo sentido que a comunidade atribui. Então, Ô Pedro, eu fico vendo essas decisões desse juiz. Cara, não tem como entrar com um processo contra o juiz, porque assim, cara, quer dizer, ele toma uma decisão dessa, com que base legal? Se você falar com certeza absoluta que você vai formar. É uma decisão só política, ela não tem base jurídica. E esse cara, tudo bem, quer dizer, em tese, o cara foi lá para julgar com base na Constituição, não é isso? Todo o trabalho que eu tenho feito de pesquisa desde 2006 é sobre essas práticas de exceção, essas medidas de exceção pelo sistema de justiça, né? E aí é óbvio que o estímulo que tem esse meu trabalho é pensar que algum dia pode haver responsabilização dos juízes. Nós chegamos ao ponto de racionalização, de ver com clareza a distinção entre a medida de exceção e uma mera decisão inconstitucional, por exemplo, e punirmos, sancionarmos a medida de exceção. Isso a comunidade precisa ver um grande convencimento ainda do meio jurídico, que vê de forma muito desconfiada esse tipo de argumentação que eu uso, porque não é uma argumentação tradicional, vamos dizer assim, no campo do direito, embora bem amparada por literatura e por teoria. Então, mas assim, e aqui no Brasil nós temos um paradigma, Renato, interpretativo, que não é só do judiciário, é da nossa elite, que acaba convencendo talvez a maior parte da sociedade, que toda a linguagem precisa de paradigma para ser interpretado, né? O Wittgenstein tem aquele exemplo, o sujeito chega numa sala de aula, o professor fala, faça uma sequência numérica de 2 em 2, aí vai na outra sala, dá a mesma regra. Faça uma sequência numérica de 2 em 2. Uma faz 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, outra 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Ambas estão cumprindo a regra. O que mudou foi o paradigma interpretativo de cada uma. O paradigma da nossa elite, que influencia brutalmente o nosso sistema de justiça, ele é aporofóbico, tem ódio da pobreza, ele é racista. Nós chegamos a ter, para você ter uma ideia, o primeiro direito social criado no Brasil foi na Constituição de 1934, o direito à educação. Está no artigo 138, quem quiser pode ver no Google aí, artigo 138 da Constituição de 1934. Você acredita que quando criaram pela primeira vez na nossa história, chamada essa Constituição da nossa Constituição de Weimar, nossa Constituição Social, etc., eles estipularam, está lá na linha B do artigo 138 da Constituição de 34, a eugenia como princípio da educação pública, a hierarquia entre raças. Então, e gozado, você vê como é o silêncio da branquitude brasileira. Nenhum constitucionalista fala disso. Nenhum. Nos seus cursos, quando comenta a Constituição de 34. Bem, então isso mostra o quê? Esse caráter racista, que faz parte, vamos dizer, da estrutura, inclusive, da ideologia de luta de classes no Brasil. Há uma justificação de racismo étnico e de racismo regional em todo esse processo de domínio meio arcaico e, eu diria que colonialista que nós temos no Brasil. E isso produz um modo de ver o mundo, um modo de interpretar as coisas. Ele também é machista, LGBTfóbico, né? Contra os trabalhadores. Tal. Então, esse paradigma, por mais progressista que sejam as nossas constituições e leis, ele sempre é uma dificuldade que a gente tem. Nós temos que mudar esse circuito afetivo na sociedade. A esquerda está muito encantada com o constitucionalismo do Estado, achando que decisão judicial, lei, resolve tudo. Não, resolve muito pouco, na realidade. A gente tem que mudar essa ambientação social, que é muito difícil. Não é fácil, mas nós temos que mudar esse circuito afetivo que percorre a sociedade, que gera esse paradigma, eu diria, colonialista, neofascista, que comanda a forma que a nossa elite interpreta a Constituição e o mundo. Opa! Alguma coisa... É um telefone meu aqui que ele faz um barulho quando toca o telefone meu.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre a legalidade dessa história aí do Bolsonaro censurar os artistas, que não é crime eleitoral, que não há crime eleitoral. E no fato de Deltan Dallagnol se gabar de ter ganhado R$500 mil de doadores via Pix, aí também não tem problema, Pedro? Eu acho que houve ali tem que investigar duas coisas. Tem que investigar se houve ou não campanha antecipada ali, porque ele não tem que pagar agora aquela dívida. Não agora, não existe a dívida ainda concretamente, ela não foi liquidada, tem recurso ainda para ser julgado. Quer dizer, não é uma adesão ainda definitiva para ele poder, vamos dizer, tratar dessa forma. Então, me parece mais campanha antecipada do que qualquer outra coisa. Então, a Justiça Eleitoral tem que estar atenta a isso. E o segundo elemento, eu acho que tem uma questão até de isonomia, de igualdade. Eu contribuí, não sei se você lembra, Sinara, que o Genuíno e o Dirceu foram condenados no Mensalão a pagar uma multa e a turma fez aí uma arrecadação. Eu contribuí para eles, né? E fui chamado na Polícia Federal para justificar. Foi uma série, algumas pessoas foram chamadas, houve inquérito na Polícia Federal para apurar se não era mecanismo de lavagem. Então, acho que a Polícia Federal tem um dever, no mínimo, de rigidez moral, de investigar também, no caso dele. Isso não é mecanismo de lavagem? Isso não é forma de contribuição eleitoral antecipada? Isso. Né? Me parece, porque dívida ele não tem para pagar hoje. Então, para que serve? Né? Então, ou seja, investigar. Não estou dizendo que ele fez isso, estou dizendo que tem que investigar. Né? Da mesma forma que investigou essas pessoas do PT numa situação semelhante, quase idêntica. Agora, se a PF não investigar, é mais uma demonstração que o comando e talvez o corpo dessa instituição estão ligados à extrema-direita. Então, deixaram de ser uma força de ação estatal, uma instituição de Estado, e passaram a ser uma instituição de governo, eu diria que uma instituição politicamente vinculada a ideias que têm tom partidário. São ideias de extrema-direita, né? Que não é possível a eles fazer isso. A lógica deles terem estabilidade como carreira e tal é a lógica deles devolverem para a sociedade uma ação técnica, não vinculada a ideologias partidárias, disputa de poder, digamos assim. Né? Eles não podem agir na disputa de poder. Então, eles têm a obrigação jurídica, constitucional, penal, porque se não tiver fazendo, a meu ver, é crime, e moral de investigar essa questão. Porque investigaram quando foi contra gente de esquerda. Não pode deixar passar isso. Eu vi até o advogado do José Dirceu pedindo que se investigue como fizeram, né? Claro, e se não, eu acho que vão investigar, mas se não investigarem, quem não investigar, a meu ver, está cometendo crime de prevaricação. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Adzorf, que eu não sei se falei certo, que é: saudações a todos da Fórum, não há nada que se possa fazer legalmente contra essas homenagens aos ustras da vida, seria censura? Isso é bom. O presidente Jair Bolsonaro, no ato de filiação de campanha dele de ontem, pré-campanha, ele voltou a exaltar o Coronel Ustra, e ele, inclusive, lembrou do voto dele contra a Dilma em 2016. Tem algo que se possa fazer do ponto de vista jurídico, Pedro? Teria, é o que eu falo. Quando nós apresentamos pelo Paulo Teixeira, um grupo de constitucionalistas e penalistas que fez o projeto de lei de defesa da democracia, nós apontávamos claramente que a exaltação desse tipo de figura ligado a práticas contra os direitos humanos na ditadura seriam punidas como crime contra a democracia. Isso foi alterado lá no Congresso, eles não deixaram passar. Então, eu acho que é um déficit que nós temos na lei de defesa da democracia, que no final foi uma boa lei, mas que deixou de atender uma série de situações que deveria atender, essa inclusive. E isso eu falo, não é nada que a gente está tirando da cartola, nós pegamos do Chile. O Chile tem um projeto lá que tramita que aponta isso, quer dizer, e eu acho correto isso. Nós não podemos... Veja como a estrutura da extrema-direita ela é negacionista, ela nega o Holocausto, ela nega a ditadura, ela nega as vacinas, ela nega a ciência, nega até que a Terra é redonda. Né? Então, essa estrutura negacionista, nós não podemos nos
nos distrair em relação a isso. Parece que é uma nova característica de linguagem dessa nova extrema-direita que nós temos no mundo, desse novo fascismo. E então, uma coisa é você exprimir opinião. Eu posso falar favoravelmente à ditadura militar. O que eu não posso fazer é exaltar, vamos dizer, comportamentos e pessoas ligadas à agressão a direitos humanos. Isso é inadmissível como expressão do pensamento, porque ofende o common ground próprio de uma vida democrática e o direito de minorias e etc. E enaltece uma forma de agir bárbara do Estado. Então, isso tem que ter limites, né? Não se pode admitir isso na democracia. A democracia não é um regime que admite tudo, ela não é anarquia, né? A democracia é um regime político que, pela força, se impõe e, por exemplo, a gente não pode ter aqui um plebiscito decidindo pela ditadura. A democracia não deixa ocorrer isso, né? Ah, mas a maioria quer, dane-se a maioria. Não é um problema de maioria decidir se vai haver democracia ou não, como não é um problema de maioria decidir se direitos humanos em especial, devem ser apreciados ou não. É uma imposição da nossa Carta Constitucional, nosso regime jurídico e político. Uma imposição, é um comando que as pessoas têm o dever de obedecer. E dá para fazer alguma coisa, no fim? Dá para você poder punir criminalmente, tem que haver, senão nós vamos estar vulnerando os próprios direitos humanos, uma previsão legal específica, que é o que a gente queria que houvesse, né? Mas não há. A gente precisa criar essa previsão legal. Acho um excelente momento para alguém da esquerda apresentar um projeto de lei de alteração à Lei de Defesa da Democracia, incluindo esse dispositivo. Boa. Aí, ó, já dá um toque lá nos nossos amigos parlamentares que nos assistem, ó, peguem a sugestão do Pedro Serrano e já entrem com esse projeto agora, que é mais do que necessário, né? Brilha, Lorena. A Fiona Nascimento está lembrando aqui que o juiz, ao conceder a liminar, pagou pela medalha que o presidente deu a ele. Esse juiz tinha sido homenageado pelo Bolsonaro com uma medalha que ele entregou não só para esse ministro, mas também para Michele Bolsonaro, para outras pessoas que agora... Ministro do TSE, segundo consta, que foi nomeado pelo Lula, tá? Nossa! Eu queria comentar, vocês viram aí que o Milton Ribeiro entregou o cargo, né? Acabou de entregar? Tá aqui, o Milton Ribeiro... Então é breaking news aí, né? Já está na fórum. Bolsonaro disse que vai aceitar. Vamos aproveitar para comentar com o Pedro um pouco, né? O Pedro, você acha que existe alguma chance de alguém pagar nessa história? Eu fico abismada, sabe, Pedro? Como esses contra a corrupção não se escandalizam com um cara pedindo barra de ouro em troca de verba no Ministério da Educação, que claramente é corrupção. Não vem me dizer que é outra coisa. Não, e o pior é que não se investiga adequadamente, né? O problema desse governo é não ter, como falou aquela Natuza, aquela jornalista da Globo News, o problema desse governo é não ter corrupção, é não ter investigação, né? Outra coisa que está ocorrendo, ninguém da mídia fala, talvez a revista Fora pudesse levantar a questão. Existem emendas parlamentares feitas em favor de empresas estatais. A que eu observei foi especialmente a do Vale do São Francisco, que é uma empresa constituída pelo Estado para promover irrigação na região, né? Irrigar, que é essencial para aquela região. Aliás, uma região lindíssima atualmente. E com produção de vinhos, coisa que as pessoas aqui em São Paulo nem imaginam, vinhos finos, assim, arrumados. Então, agora eles começaram a fazer emenda, Renato, a maioria delas, para fazer asfaltamento nessa região, asfalto. Massa asfáltica é o produto de infraestrutura mais fácil de se superfaturar, né? E é muito estranho uma empresa criada para fazer irrigação ter tanto valor para massa asfáltica. A impressão que me dá, e aí eu fui ver na lista de empresas que têm contratos com o poder público, você tem várias do mesmo grupo ganhando as licitações, inclusive com parente concorrendo contra parente, e o valor é muito grande. Ali eu diria para você que eu tive uma forte suspeita, eu trabalho na área há 40 anos,
eu tive uma forte suspeita de que ali é uma quadrilha operando old fashion way aí, quer dizer, o parlamentar faz a emenda, a empresa manipula o edital, a empresa estatal, né? E a empresa privada contratada remunera todo mundo. Aí que está na linha, gente do governo, gente do parlamento, etc. Então, só uma empresa Covilhã tinha faturado 400 milhões de reais no último período. Então, esse tipo de coisa não é investigado. Isso qualquer cidadão entra aí nos sites aí e vê, mas não é investigado. É um absurdo. Quer dizer, a realidade é que nós temos um Ministério Público hoje e uma Polícia Federal que, contra os governos progressistas, foram abusivos, foram além do que deviam. Está demonstrado isso por decisão do Supremo, né? E agora por uma decisão do STJ, né? Contra a forma como Dallagnol tratou Lula no PowerPoint, né? Então foram abusivos nessa coisa. E agora, face a um governo de extrema-direita, eles não estão cumprindo sua função. São ultra bem remunerados para não fazer nada, né? E isso mostra o quê? Que tem pelo menos uma parte dessas instituições comprometido com partidarismo de extrema-direita, né? Ou seja, com um agir de disputa de poder e não um agir por razões de justiça, né? Como deveria ser. Então, é muito grave isso que nós temos no país. Eu acho que a sociedade não está atenta a isso, infelizmente, né? São algumas vozes que têm conseguido observar isso, mas precisaria estar atenta, porque isso aí enseja uma reforma nessas instituições. Nós precisamos reformar essas instituições. Não podemos ter gente estável no Estado comprometido com uma linha política de disputa de poder, não dá. Né? Isso é um equívoco, isso aí acaba com a democracia, transforma a democracia não numa república, como muita gente esquerda imaginou no passado, transforma a democracia num Estado autárquico, que é o que a gente tem que evitar.